Esse vídeo levou horrores para ser gravado. Eu não conseguia ligar a câmera, eu não conseguia falar, eu não conseguia vir aqui gravar. Esse foi o vídeo mais difícil da minha vida. Bem-vindos ao canal Peripécias, eu sou a Miranda e estou aqui, assim como você, para aprender um pouquinho mais. E o tema do vídeo de hoje é luto. Para falarmos um pouquinho sobre o assunto, eu convidei a psicóloga Carol Amanda, que é especializada no assunto. Ela veio aqui falar um pouquinho sobre as fases do luto e qual é a melhor forma de lidar com essa situação, né? Na visão de um profissional. E como em outros vídeos, eu vou aqui compartilhar também a minha visão sobre o assunto, né? E as minhas experiências. Quem não sabe, a minha mãe veio a óbito no dia 20 de junho de 2021, falecendo aí de Covid. A pandemia chegou, parecia algo temporário, né? Pareciam aí que seriam só 15 dias. Pois é, nesses 15 dias já estamos aí indo para quase 2 anos. Como eu disse, perdi a minha mãe para o coronavírus. Eu estou em luto há 4 meses. A minha vida virou de ponta cabeça. É muito engraçado porque a única certeza que nós temos da vida é a morte. A gente sabe que a única coisa que vai acontecer no final das contas é morrer. Independente. O que vai rolar no caminho, a gente não sabe. Não é tão previsível. Nós desejamos, almejamos, batalhamos, mas não temos certeza. Tudo pode mudar a qualquer momento. Mas a única certeza desde que nascemos é que no fim vai vir a morte. E a gente pensa que está preparado para isso. A gente pensa que, ok, belezinha, né? Eu sei lidar com a morte. E a gente tem essa sensação de que sabe lidar com a morte porque todos os dias morre alguém. Todos os dias você liga o jornal e você vê que alguém se foi. A gente lida com isso de forma rasa, mas quando é um dos nossos, é que a gente sabe o que é o luto. Quando é uma mãe, quando é um pai, quando é um filho, quando é alguém que você ama muito, aí você sabe o que é o luto de verdade. A gente tem mania de falar para as pessoas enlutadas: nossa, eu imagino que você está passando, mas força, fulano X não ia querer te ver assim, então não sofra, seja forte, bola pra frente. Gente, vamos parar. Eu fazia isso, inclusive, tá, gente? É normal. A gente sempre fala para as pessoas: não, mas você tem que seguir, você tem que ser forte. A pessoa não vai querer ver você triste assim, ela ia querer te ver feliz. E todo aquele blá 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 cordial que a gente sempre usa. O que a pessoa quer é sofrer mesmo, tá? Ela quer sofrer, ela quer chorar, ela quer ficar triste, ela quer pensar na pessoa, ela quer falar da pessoa, ela quer gritar pro mundo, ela quer ser inconformada. É isso que ela quer. Então, em vez da gente ficar, não fica assim, porque fulano não ia querer, cara, não. Só simplesmente fala, conte comigo pro que quiser e sofra. Chore, encare de frente isso, porque é uma dor irreparável, porque a pessoa não vai voltar. Ela não é um carro, não é uma bolsa, coisas que a gente perde, mas conquista de novo. É uma pessoa que se foi e não vai mais voltar. A pessoa enlutada, se ela não se permitir sofrer, cara, o corpo fala, gente. E o corpo fala real, tá? Se você evita sofrimento, eu acho que isso não só pro luto, mas em outras questões também. Cada vez que a gente guarda, não fala, não põe pra fora, nosso corpo reage em forma de alguma doença. Então, assim, mana, chore mesmo, grite mesmo, sofra mesmo, se lamente, grite pro mundo, porque só quem passa é que sabe a dor. Isso é muito clichê, mas é real, gente. Quando as pessoas falam assim: ah, é só quem passa que sabe. É só quem passa que sabe. Eu já perdi outras pessoas que eu amava e eu achava que aquilo era o luto, que aquilo era a dor, que aquilo era o sofrimento. E é, tá? E é sim.
dor e sofrimento, mas não se compara, absurdamente nem de longe o que é quando a gente perde alguém tão importante para nós como uma mãe. Apesar de eu estar falando assim, calma, tranquila, as palavras não saíam. Por inúmeras vezes as palavras não saíam, porque não dava, porque eu não conseguia. As pessoas, elas olham para mim, as pessoas que convivem comigo no dia a dia, e elas falam quão forte eu sou. O que é ser forte se não expor a sua fragilidade, a sua dor, o seu sofrimento, a sua mágoa, a sua saudade, e continuar seguindo? Não se esconder, não se importar com o que vão achar de você demonstrando que tá sofrendo, que tá triste. Para mim, ser forte é simplesmente não me esconder, é simplesmente ser quem eu sou, falar, ó, hoje eu tô bem, hoje eu não tô. Rir e chorar no mesmo dia, se bobear na sequência, sabe? É você lembrar da pessoa e você querer que o mundo acabe ali. Você querer ir junto. Falar, me leva, Deus. Sabe? E você falar, não dá, né? Tem que continuar. Então você seca as lágrimas e você continua. Eu tinha a minha mãe na minha vida como o meu mundo, como a pessoa mais importante da minha vida. Eu não tenho filhos, eu não tenho marido, nem sei se um dia eu vou ter também. Não é uma coisa que eu pense agora. Então, imagina só, pra mim, a pessoa que eu mais amava era ela. Eu amo outras pessoas também, mas o amor que eu tinha pela minha mãe, quem convivia conosco, sabe, ela vivia num pedestal dentro de mim, porque ela era a minha inspiração, pessoa que eu olhava e eu admirava. Ó, ó as lágrimas vindo. Ê, palhaça, vai chorar. Vou chorar. E vou chorar e não tenho vergonha de chorar. Aliás, nos últimos 4 meses da minha vida é só o que eu tenho feito, chorar. Assim, em qualquer momento, em qualquer lugar, sem ter vergonha disso, porque eu perdi a pessoa que me dava força, que me cuidava, a pessoa que eu mais admirava, que eu me inspirava, a pessoa que fazia eu ser extremamente feliz. Eu sorria porque eu aprendi com ela a sorrir em meio à dificuldade, a ser uma rocha nos momentos precisos, a ser determinada, focada, a ser braba, porque ela era assim, a minha musa inspiradora. Então, hoje eu só tenho que dizer obrigada, Deus, por ter me dado a mãe que você me deu, e eu digo isso o tempo inteiro. Eu digo que eu a amo, mãe, eu te amo e eu amo, e eu sempre vou amar, não é porque ela faleceu que eu não vou mais amar. E eu sempre agradeço a Deus por ter tido a mãe que eu tive. Eu sempre agradeço pela oportunidade, pelo tempo que ela viveu comigo. O luto na minha vida é literalmente uma luta diária. É uma montanha russa. Tem dias que eu estou super bem, super tranquila, super feliz. Parece que absolutamente nada aconteceu. E tem dias que eu quero que tudo se exploda. Eu não quero sair da cama, eu só quero chorar. A sensação é de um vazio extremo. É como se faltasse algo. Sabe quando a gente sai e dá aquela sensação de que esqueceu algo em casa? Ou tem alguma coisa para fazer e eu não lembro o que que é? Sabe, aquela coisa de tá faltando. Mas o quê? É isso. Só que é isso todos os dias. Você sente que tá faltando. Sempre, o tempo inteiro. Tá faltando. E você quer achar aquilo que tá faltando e preencher, mas você não vai. Porque simplesmente a pessoa é insubstituível. Não dá pra preencher com outra coisa. Vai estar sempre aquele buraco, aquele vazio ali. Tem horas que você fala, caramba, Deus, eu devia ter ido junto, ou devia ter ido no lugar. Porque o teu amor é tão grande pela pessoa que você prefere trocar de lugar com ela.
É muito louco, é muito surreal. A minha mãe, ela ficou internada durante um mês no hospital. Quando fez exatamente um mês, ela faleceu. Antes da internação, aconteceram vários episódios, né, em outros hospitais que poderia ter facilitado para ela vir a óbito, talvez. Como, por exemplo, ela está com Covid e com o pulmão afetado, e a enfermeira falar que ela só estava tendo uma crise de ansiedade e negar oxigênio para ela. Simplesmente dar um diazepam, botar ela para dormir, mandar ela para casa e falar que é só ansiedade, é normal, ela não tá com problema não, é frescura. Por que eu tô falando isso, gente? Primeiro porque a negligência é um problema muito grande. Essas pessoas que estão dispostas a cuidar de outras pessoas, a salvar vidas, elas precisam pensar melhor antes de agir. Porque o que elas fazem pode levar em consequências, assim, irreversíveis. Eu não tô falando que a culpa da morte da minha mãe foi por conta disso, porque ela não teve atendimento adequado no momento certo. Pode ter sido isso? Pode. Se foi ou não, eu não sei, nunca saberemos. Porém, o que eu quero chegar com tudo isso? Uma das grandes coisas que acontece quando a gente perde alguém, que a gente ama muito, a gente quer achar um culpado. A gente quer culpar. A gente quer culpar alguém. Ou é Deus, ou é alguém. Alguém tem culpa. Sabe? O primeiro momento ali é: quem levou o meu amor? A culpa é de quem? Alguém tem que ser culpado. Porque a gente tem que reverter aquela indignação e transformar em ódio em alguém, em alguma coisa, mirar aquela raiva, aquela fúria que tá dentro da gente, porque a fúria vem. A indignação vem, a negação vem, e você só quer um culpado pra falar: foi você. Concentrar o ódio ali e talvez amenizar a dor. Em casos como o da minha mãe, eu só achei a paz quando eu parei de buscar um culpado. Muitas pessoas falaram assim pra mim: quem passou Covid pra sua mãe? Eu não quero saber. Eu quero gerar um ódio por alguém, porque não vai trazer minha mãe. No máximo vai me trazer uma úlcera, ficar remoendo isso. Eu prefiro pensar que era a hora dela. Ela cumpriu a missão dela aqui na Terra e foi descansar no Senhor. É muito mais reconfortante do que dar motivos. Mas sim, gente, vai ter essa fase. Inclusive a fase da negação, a fase de não aceitar e a fase de questionar Deus. Por que Deus? É a primeira coisa que a gente fala. Tem tanta gente que não presta. Por quê? Não pergunte. Aceite e peça que Ele conforte seu coração. Acredite, vai ser muito melhor. Quando você passa por essa situação, o melhor a fazer sempre é buscar uma rede de apoio. Busque uma rede de apoio, porque senão você vai surtar. Eu sei que cada um lida com o luto da sua maneira, porque cada indivíduo tem ali, né, o seu senso, enfim. Porém, uma coisa eu tenho certeza, gente: a dor avassaladora é para todos. Tenha uma rede de apoio. Seus familiares, os seus amigos, e de preferência, se você tiver condições, pague um profissional. Se você não tiver, busque um gratuito no posto ou nessas ONGs, porque sempre tem. O apoio de um profissional faz toda a diferença na hora de você superar este momento complicado. Busque ajuda. Não tente sozinho, porque sozinho você pode até conseguir, mas até você conseguir, meu amor, você já se acabou muito mais do que se você tivesse buscado ajuda, sabe? Passam muitos pensamentos negativos o tempo inteiro, a nossa vida empaca, sem contar que você perde o sentido da vida. E você perde mesmo, uma parte sua morre junto com a pessoa. Você fala: cara, tá, e agora? Não quero mais nada. Quero cancelar tudo. Não quero mais nada. Quero trancar a faculdade, quero sair do emprego, não quero casar, não quero conhecer ninguém, não quero fazer mais nada. Quero parar a minha vida.
sim, a revolta, a mágoa, a dor, a tristeza é tão grande que você quer parar tudo, que nada mais faz sentido. A vida perde a cor, perde a alegria e você fica desamparado emocionalmente, desestruturado. Busque ajuda. Eu tinha que compartilhar com vocês a minha experiência com o luto, um pouquinho do que eu tô vivendo, de como eu tô lidando com isso. Eu busquei ajuda profissional, eu precisei porque se eu não buscasse, eu acho que eu ia enlouquecer. A sensação que eu tinha é que eu ia enlouquecer. Não tive pensamentos suicidas, tá? Não se preocupem, mas eu tive pensamentos de jogar tudo pro alto inúmeras vezes e simplesmente não sair mais da minha cama e foda-se o mundo. Mas, como eu sempre digo, sou muito abençoada, né? Deus sempre ao meu lado, me abençoando, me ajudando, sempre colocando pessoas incríveis no meu caminho. Eu não vou citar o nome de todas, porque seria sacanagem, com certeza eu iria esquecer. Mas eu tive muito apoio de muitas pessoas queridas, me ajudando, me auxiliando, do meu lado, me aguentando, chorar, sorrir, gritar, espernear, bater, quebrar. Eu tenho este apoio, eu tenho esta rede de apoio muito forte. Então, eu tenho muita sorte, sou muito abençoada por isso, porque isso me ajudou demais a enfrentar esses últimos 4 meses e eu sei que isso vai me ajudar a ir até o fim. O luto não tem data de validade, isso é para cada um. É como cada um encara. Mas eu sei que foi um mix de sentimentos muito, muito grande. Uma loucura total dentro de mim. Algo que eu nunca senti em toda a minha vida. Inclusive a dor do momento da partida e da despedida. Essa foi a dor que nem dor física, nem quando eu sofri acidente eu senti. Essa foi uma dor na alma, uma dor que nem nenhuma tristeza e decepção eu havia sentido, uma dor tão forte, uma dor que me partiu por inteiro. É algo que só passando mesmo para saber. Eu queria aí agradecer de coração, agradecer muito, muito, muito aos amigos da minha mãe, porque eles foram incríveis. Eles demonstraram muito carinho, muito amor, fizeram inúmeras homenagens a ela e só reforçou o que eu sempre soube, que ela era uma mulher fodástica. E eu só queria agradecer muito, muito mesmo. Agradecer aos meus amigos e aos meus familiares também por todo o apoio. Porque se eu tô aqui agora gravando esse vídeo, é porque eu tenho vocês na minha vida. Sem mais delongas, porque esse vídeo já tá enorme. Carol Amanda, é com você, meu amor. Fale aí pra esse povo como lidar com o luto. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol Amanda, sou psicóloga e eu vim a convite para a gente bater um papo. Obrigada pelo convite, pela oportunidade da gente falar sobre um tema, né, que às vezes as pessoas falam que é um tabu, mas falar sobre o luto é também necessário, né? Ninguém quer passar por essa fase, ninguém quer passar por isso, mas é um processo natural da vida, né? E a gente às vezes precisa aprender a lidar com ele. Às vezes a gente é pego de surpresa por alguma situação, às vezes coisas acontecem no nosso caminho que tira um pouquinho do eixo, né? Mas a gente precisa seguir em frente. Então eu vou trazer, né, material para vocês, para a gente falar um pouquinho sobre o luto, quais são as fases do luto e como a gente pode, né, superar um luto de uma forma mais saudável, né? Bom, o luto, eu considero esse processo, existem 2 tipos, né, do luto. Né? O primeiro luto é aquele que a gente chama de luto cíclico, né? Aquele luto que faz parte do ciclo da vida. Então as pessoas, elas nascem, elas vivem e chega um dia que essas pessoas também partem, né? E essa partida, às vezes, ela é um pouco dolorosa, mas faz parte do ciclo da vida, né? Então a gente encontra muito com os nossos avós, com os nossos pais, né? Quando eles já estão mais velhinhos. Então são ciclos da vida que se encerram. E nesse ciclo, nesse tipo de luto, traz à tona um sentimento de saudade,
né? A saudade, eu falo para todo mundo que é um dos sentimentos que mais ensinam, é a saudade. Porque a saudade você aprende a sentir algo que você não vai conseguir mais suprir aquilo. Quando a gente tá com sede, a gente bebe água. Quando a gente tá com frio, a gente põe uma roupa. Quando a gente tá com saudade, a gente vai ter que aprender a lidar com ela, né? Então esse é um luto cíclico que a gente trabalha. Então a gente trabalha muito com a saudade, né? O outro luto, que já é um pouco mais severo, que a gente chama de luto patológico. O luto patológico, ele traz uma sequela para a pessoa que está lidando com o luto, né? Então pode trazer uma sequela de depressão, pode trazer uma sequela de uma crise de ansiedade, alguns sentimentos mais aflorados, como raiva, ódio, ciúmes, enfim, ele traz uma sequela para a pessoa que fica. Quem entra nesse luto patológico? Então, são causas de mortes inesperadas, né? Então, pode ser, por exemplo, um suicídio, um parente, um familiar, uma mãe, um pai, um irmão, um marido, um filho, né? Cometer um suicídio. Pode ser um acidente de carro, pode ser uma doença muito, muito rápida, muito veloz, que a gente nem percebeu e a pessoa se foi. A gente teve aí um processo de Covid muito intenso, onde muitas pessoas faleceram e não houve nem a despedida. A despedida de um luto, ela é um processo que precisa acontecer para que aquele luto seja encerrado de uma forma saudável, né? O luto, ele tem algumas fases e a gente passa por ela, né? A primeira fase, a gente chama a fase de negação. Então é como se fosse uma defesa nossa, né? Uma defesa psíquica mesmo, que você nega a existência de que aquilo realmente aconteceu. Então você não fala sobre o assunto, você não quer que as pessoas comentem com você sobre aquilo, você foge, você se esconde, você nega, você simplesmente não acredita que aquilo aconteceu e você não fala sobre o assunto. Vira um tabu. E aí você guarda dentro de uma gavetinha e não toca mais no assunto. Então essa é a fase da negação. Depois dessa fase, a gente entra com a fase da raiva, né? Então, isso pode acontecer desde as primeiras semanas até uns 6 meses, a gente fica com muita raiva, né? A pessoa, ela fica inconformada, ela fica revoltada contra aquela situação. É comum muito chorar, perder sono, perder o apetite. Então, a gente fica com raiva. A gente fica com raiva de pessoas, a gente fica com raiva de Deus, a gente fica com raiva de pessoas felizes. Então, essa fase da raiva, ela acontece. A gente fica com raiva do mundo. Por que isso aconteceu comigo? E aí vem aquele sentimento de fúria mesmo. Quando isso acontece, vem aquela fase da barganha. Essa fase, ela também é conhecida como a negociação, sabe? Então, eu tento criar uma situação, uma ficção de que a morte é algo que a gente consegue impedir. Ou achar um culpado. Ou até mesmo fantasiar e tentar reverter aquele que aconteceu. Não, não aconteceu, não, ele vai voltar, não, ele fugiu, não, algo aconteceu, não, ele tá vivo, não, ele é o culpado, o médico que é o culpado, que não fez isso, ou fulano que é o culpado. Então, a gente tenta negociar um culpado ou tenta negociar que aquilo não existiu. Então, essa é a fase da barganha. Depois que a gente passa por essa fase, a gente entende que não existe mais fantasias e que é uma realidade. E aí a gente volta para um sentimento de sensação de vazio. E é a hora que a gente se conscientiza de que realmente aconteceu. A gente acaba se isolando, existe um cansaço muito comum, a gente se deprime. Aí ele entra na fase da depressão, aquela fase da tristeza profunda. Quando a gente entra nesse estado profundo de melancolia, onde a gente vai lá pro fundo do poço mesmo, onde a gente aceita que isso aconteceu. É onde a gente entra na fase da aceitação. É aquela fase que a gente fala, ufa, enfim, aconteceu e eu não posso mudar, eu preciso continuar. Essa é uma das fases onde a gente se liberta, onde a gente começa a reorganizar a nossa vida sem aquela pessoa que estava presente com a gente a todo instante, né?
Eu falo que no luto patológico, ele traz um sentimento de mágoa muito profundo, um sentimento de vazio muito grande, ou até mesmo algo que você poderia ter feito com aquela pessoa e você não fez. Então, esses dois são dois pontos muito visíveis quando a gente fala de luto, sabe? A saudade daquelas pessoas que foram, que a gente tinha um carinho muito grande, mas entende que chegou a hora dela. E aquela sensação de tipo, poxa, eu tinha uma vida ainda para fazer com ela e ela foi interrompida. Então esse sentimento de vazio, de que se ela tivesse eu teria feito, é muito comum nesse luto patológico, né? E como que a gente pode superar esse luto? Como que a gente pode superar o luto? O luto, ele pode acontecer entre 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 10 anos. As pessoas podem estar no ciclo do luto, né? Mas como que a gente pode superar isso? Viva esse luto. Não tente disfarçar sua tristeza. Isso não ajuda nada na sua perda. O luto, ele precisa ser vivido. Se você tiver com vontade de chorar, chore. Se você tiver com vontade de gritar, grite. Se você tiver com vontade de ficar sozinho, fique. Mas viva esse luto. Não adianta você fingir que nada aconteceu. Viva ele, sofra ele, coloque para fora ele, converse com outras pessoas sobre ele. Isso vai te ajudar muito. O segundo é a gente buscar uma rede de apoio. Conversem com grupos de pessoas que viveram aquilo que você viveu, que está passando aquilo que você está passando. É muito produtivo essa troca. Né? É muito, muito, muito saudável você encontrar alguém que esteja passando a mesma coisa com você. Porque às vezes as pessoas falam, ai, bola pra frente, isso vai passar, logo, logo você esquece. Ai, bola pra frente, vamos seguir em frente. Gente, não, eu não tô bem. Eu preciso conversar com pessoas que entendam aquilo que eu tô passando. O terceiro ponto que eu sempre levo para as pessoas, busca uma ajuda profissional, né? A psicoterapia, um psicólogo especializado em luto, ele vai propor e vai trabalhar todas essas questões, né? Para você talvez reviver esse luto, vivê-lo de uma forma saudável e você fechar esse ciclo, né? Existem ferramentas dentro da psicoterapia, ferramentas que eu utilizo muito no consultório e que são extremamente poderosas na situação de você ressignificar um luto, né? Então, desde primeiro desapegar das coisas físicas, né, que a pessoa deixou, roupa, livros, materiais, mobília, não leve para sua casa, se desfaça, enterre essa pessoa de verdade, né? O luto, o processo do velório, ele é muito importante também, porque a gente está vendo que a pessoa realmente ela foi, né? Existe um processo na terapia onde eu faço esse velório mesmo da pessoa, né? Peço para a pessoa escrever uma carta de despedida, uma carta para você se despedir da pessoa, se despeça, fale o que você tiver que falar, converse o que você tiver que conversar, fale o quanto está sendo difícil para você naquele momento, o que você vai fazer para lidar com isso e se despeça da pessoa. Aí a gente faz um ritual de finalização do luto, é um momento muito, muito, muito sensível para mim também, um momento muito sensível para o paciente. E essa troca, ela existe sim no consultório. Essa sensibilidade a gente precisa ter ao lidar com o luto, né? E eu acho que o último ponto, o não mais importante ou menos importante, mas aquele ponto-chave, né, do luto. Se apegue a uma espiritualidade. Acredite em algo. Acredite em Deus, no universo, nas coisas da vida. Enfim, acredite em algo. Tenha uma espiritualidade ativa. Conversem com Deus. Compartilhe com Ele. Peça uma orientação, peça uma ajuda. Eu tenho certeza que Ele vai conseguir harmonizar essa dor no seu coração, tá bom?
Bom, poderia falar aqui horas e horas sobre o luto, mas eu vou deixar para quem precisar, quem estiver passando por esse processo, todo esse conteúdo. Repense um pouco, se precisar de uma ajuda de um profissional, me coloca à disposição, tá bem? Vou ficar muito honrada de participar desse processo junto com você, tá bom? Obrigada a todos. É isso aí, gente. Um beijo a todos. Muito obrigada, Carol. Você, como sempre, maravilhosa. Trouxe aí palavras incríveis. Eu queria lhe agradecer de coração por participar aqui deste vídeo, que é muito importante para mim. Eu vou deixar aqui embaixo, gente, todos os contatos da Carol para você ir lá nas redes sociais dela, seguir, comentar, partilhar, enfim, tá? Entrar em contato com a Carol, com essa musa maravilhosa. E muito obrigada por vir até aqui. E é claro, já se inscreveu neste canal? Então se inscreva neste canal, deixe seu like, compartilhe este vídeo. Um beijo no coração e até o próximo vídeo e tchau!